O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu os bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a coroa do advento já está com todas as suas velas acesas. Nós já estamos às portas do Natal, e a liturgia nos coloca diante de um dos textos mais belos e mais revolucionários do Evangelho. Esse texto é tão importante para a igreja que todos os dias os padres, os religiosos, rezam este texto no final das vésperas, liturgia da igreja. O Magnífica. Não é apenas um cântico bonito que nós cantamos, ressoamos, mas é um fruto maduro de uma missão vivida. Vale recordar o contexto onde Maria exclamou e cantou este bonito texto. A Virgem Maria tinha recebido a visita do arcanjo Gabriel e descobriu, deu seu sim, diante do plano salvífico de Deus que contava com ela. E descobriu que a sua prima Isabel também estava grávida há 6 meses. E segundo o relato de São Lucas, ela saiu apressadamente para servir, para ajudar. E este texto acontece após a saudação da Virgem Maria, a sua prima Isabel, e João Batista foi batizado no Espírito, a partir da presença do Divino Eterno, do Verbo Eterno de Deus, que já estava no ventre da Virgem Maria. Por isso, é um fruto maduro de uma missão vivida. Ela foi em missão. Maria cantou porque ela caminhou, porque ela saiu de si, porque ela levou Jesus aos outros. É a missão que nós temos. É a missão que nós temos como batizado, como consagrado da Canção Nova, de onde as pessoas nos verem, de onde as pessoas perceberem que nós estamos carregando Deus conosco. Nós levamos um Deus, nós carregamos uma obra preciosa, um grande tesouro, mesmo que seja no vaso de barro. É por isso, irmãos, que o Evangelho de hoje nos mostra que o segundo grande fruto de uma missão, o segundo grande fruto de uma jornada missionária, a jornada missionária de Maria à casa de Isabel, não acontece apenas em Isabel e João Batista, mas no próprio coração da Virgem Maria. É por isso que toda missão verdadeira, que toda doação de vida, ela produz este duplo movimento. Primeiro, transforma quem é alcançado pelo Deus que nós carregamos.
As pessoas, quando percebem o Deus que nós temos, que nós vivemos, que nós carregamos, são alcançados. Este é o primeiro fruto da missão. Mas há um segundo fruto, que ao mesmo tempo transforma profundamente quem se deixa usar por Deus, levando Jesus àqueles que precisam. Ou seja, levar Jesus nunca nos deixa do mesmo jeito. É por isso, meus irmãos, que nós ouvimos tantas vezes, diante de obras da igreja que fazem caridades, de comunidades que ajudam os pobres, que verdadeiramente estão diante de Deus, fazendo a obra para as pessoas. E nós ouvimos muitas vezes pessoas que colocam-se a serviço e foram visitar, evangelizar, foram cuidar, foram acompanhar pessoas. Eles dizem: eu recebi muito mais do que eu fui dar. É verdade ou não é? É aquela frase que nós dizemos: nós recebemos mais do que nós damos. Por que isso acontece? Maria também experimentou isso. Maria experimentou isso porque o Magnífica, este canto, é a prova de que aquela caminhada até a casa de Isabel não foi apenas um gesto de caridade, de filantropia, de algo saído somente na parte externa, mas é uma experiência espiritual que lhe deu uma nova compreensão sobre a sua própria vida, deu uma nova compreensão sobre a sua própria história, deu uma nova compreensão sobre a história do seu povo, sobre os desígnios de Deus, sobre a história da salvação. É por isso que nós não podemos perder tempo, irmãos, e desperdiçar o que Deus já fez em nós. Nesse cântico de Maria nós encontramos uma verdadeira leitura sapiencial, leitura a partir de uma sabedoria da história. Por quê? Porque Maria, a partir do seu serviço, da sua disposição de ajudar, da sua caridade, da sua possibilidade de sair de si, ela relê a sua vida à luz de Deus. Às vezes, nós não entendemos o que Deus faz conosco, sabe por quê? Porque infelizmente nós estamos limitados à nossa vontade própria. Nós não temos a capacidade de sair de si, nós não temos mais compaixão, nós não vibramos, nós não sentimos a dor do outro, nós estamos preocupados somente com o nosso umbigo, nós estamos com um rei na barriga. É por isso que é bonito que a Virgem Maria relê a sua história à luz do Evangelho, dizendo: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Meus irmãos, a virtude da humildade aqui não é apenas uma virtude moral, mas é a consciência da própria fragilidade, totalmente entregue nas mãos do Senhor, dizendo: realiza. Maria reconhece que tudo o que acontece nela é obra de Deus, porque esta é a característica do humilde. Ele reconhece que tudo que ele tem de bom foi Deus que deu. Ele não tem nada para si. Tudo que ele tem de bom foi Deus que deu. Esta é a característica de ir, porque sabe que não é mérito pessoal, é obra de Deus, é Deus que realiza. Ela também relê a história de Isabel, a partir da história de Israel, ela também é capaz de reler. Como, padre? Um povo pequeno. Nazaré era uma vila, muitas vezes humilhada, ferida, oprimido pelos opressores romanos, mas nunca esquecido por Deus. Meus irmãos, Deus ouviu o clamor dos pobres de Israel. Deus ouviu as nossas orações, Ele lembrou-se da sua promessa e permaneceu fiel até o fim. Ele é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Por isso, se preparando para o Natal do Senhor, este Magnífica é uma memória agradecida que nós podemos ter de dizer que neste ano Deus nos guiou, Deus nos conduziu, Deus cuidou de mim. Por isso, meu irmão, não é apenas uma ideologia o Magnífica. Nós podemos dizer que
Maria canta um mundo virado do avesso. O cântico de Maria é: os orgulhosos serão confundidos, os poderosos serão derrubados dos seus tronos. Nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar pessimistas diante daquilo que nós enxergamos no mundo, porque nosso Senhor não é homem para mentir, e Ele há de realizar a sua obra, a sua promessa, e a sua promessa é que os humildes serão saciados, serão reconhecidos. É por isso que nós precisamos identificar que o Evangelho não é uma ideologia apenas. O Evangelho é uma forma de um cântico novo, que só é cantado por aquele que tem uma vida nova. Que neste Natal, nosso Senhor entre na nossa história. É Deus que entra na história, e entrando na história, consegue transformá-la por dentro. Por isso, a lógica do reino, que já começa agora aqui, nas realidades que nós vivemos, mas que só será plenamente compreendida por quem acredita, aceita caminhar com Deus na humildade. Que ao olhar ao presépio, à manjedoura, nós possamos ter confiança de que Deus tem cuidado de nós. Nós estamos no dia 22 de dezembro, daqui poucos dias, nós receberemos a visita do Deus conosco, do Deus Emanuel. Nós estamos quase no limiar do Natal, irmãos. E é necessário dizer que Maria nos ensina que quem leva Jesus aos outros aprende a enxergar a própria vida com novos olhos. Que hoje nosso Senhor te dê uma oportunidade de enxergar a sua vida, porque Ele já te deu o suficiente para que você seja feliz. Por isso, enxergue o que Deus já fez. Seja grato, porque o primeiro sentimento que brota do coração do humilde é a gratidão, porque sabe que Deus não nos desampara. Que o Magnífico não seja apenas um texto cantado ou rezado, mas que o Magnífico seja uma experiência vivida, e que essa Eucaristia nos ajude a cantar o Noite Feliz. E só será noite feliz se a nossa vida for encontrada por Ele, que é a razão da nossa felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.